Superando os desafios existenciais, os ciclos e os padrões repetitivos, muitas vezes negativos. É isso que você vai compreender hoje, como identificar esses desafios existenciais, como superar esses desafios existenciais. E esse é o terceiro e último episódio da série A Jornada da Prosperidade Existencial, primeira temporada. Sejam muito bem-vindos, meus amores! Boa noite para quem está ao vivo! Marcão já está na área, sempre aqui com a gente, maravilhoso! Bora lá, galera! Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Muito bom! Essa é a hora que eu falo assim, ó, está chegando o fim a nossa série da prosperidade existencial, primeira temporada, e você diz assim, já tivemos 2 episódios incríveis. No primeiro episódio, na verdade, assim, na série como um todo, né, a gente está desvendando qual é a energia que existe por trás do teu nascimento, tá? Qual é a energia que existe por trás do dia que você nasceu, né? Do nome que você recebeu quando você nasceu. E aí eu tenho trazido para vocês o quanto a ferramenta do mapa existencial ajuda a desvendar o que está por trás da energia do seu nascimento, né? A gente tem falado muito sobre isso. Na primeira live, a gente falou justamente sobre como que você reconhece o teu destino e a tua missão existencial. O que é o teu destino e a tua missão existencial? O que você veio fazer aqui? Como que você identifica isso? A importância de você saber o que você veio fazer aqui, quem é você nessa existência, qual é o seu papel, qual é o seu chamado, qual é o seu caminho a ser seguido aqui. No segundo episódio, a gente falou sobre os seus talentos inatos, ou seja, a gente falou sobre como desvendar os seus talentos inatos, ou seja, as habilidades que você recebeu para você cumprir com o seu propósito aqui, para você caminhar no seu destino, cumprindo a sua missão e seu propósito. Então, a gente falou sobre isso no segundo episódio. E no terceiro episódio, você vai entender quais são os desafios existenciais que surgem nessa jornada e que vão surgir sem dúvida nenhuma, porque fazem parte da sua evolução. Você vai entender como identificar eles, o que eles são, o que eles representam e como que a gente tem que lidar com essas circunstâncias. E para a gente fazer esse fechamento com chave de ouro, eu trouxe aqui uma música que representa muito do que a gente vai falar hoje. E eu gostaria que você ouvisse essa letra comigo, porque ela, assim, perfeitamente fala dessa nossa live de hoje. Então, escuta a letra dessa música junto comigo. Eu aprendi qual é o valor que um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Todo mundo tem batalhas. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. You should
eu sou, quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias hoje, eu olho pra trás. E a minha frente eu sei que existe muito mais. Eu sei que a minha jornada só começou. Ao longo dessa estrada, sozinho não estou. Sozinho não estou. Eu olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer. Quem comigo estava, ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou, quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. É só o começo da jornada. Essa música se chama Só o Começo, da banda Vocal Livre. E ela fala muito sobre o que a gente vai falar nessa live de hoje, né? Que são sobre a jornada da vida, né? Independente desses desafios existenciais, todo mundo vai ter desafios existenciais, todo mundo vai ter aquela pedra no meio do caminho, todo mundo vai ter algumas questões. Hoje a gente vai dar luz para isso, né? E para a forma como a gente lida com isso com inteligência, sem sofrimento, né? Sem ficar com dor, sem ficar pesado. E eu queria trazer uma analogia aqui para vocês, que é de uma prova que eu fiz quando eu subi a montanha, e eu fiz 30 quilômetros na montanha, numa prova de 8 horas. E foi uma prova que eu me desafiei a fazer um trail running, que a gente chama, que é uma corrida em trilha, né? Com altitude de quase 2.000 metros. E foi uma prova que eu nunca tinha feito uma corrida numa distância tão grande, principalmente na montanha. Então foi a minha primeira corrida de montanha. E eu fiz esse desafio, eu me coloquei nesse desafio justamente para descobrir facetas sobre mim mesma que nem eu sabia. Justamente para desafiar os meus limites, para ir para um próximo nível de resiliência, de superação, de determinação, de motivação, para desenvolver estratégias mentais que só quando a gente emula, quando a gente cria um desafio dessa magnitude, é que a gente desenvolve. Então, o mais desafiador numa prova de endurance, o que é uma prova de endurance? É uma prova de longa distância, né? O mais desafiador numa prova de endurance não é a prova em si. O mais desafiador da prova de endurance é o treino, é o período para realizar a prova, o período de preparação, que é o pré-prova, tá? Por quê? Porque a prova é o dia da festa, a prova é a diversão, a prova é a alegria, a prova é tranquilo. Agora, o período de preparação, o período de treino, esse o bicho pega, tá? Por quê? Porque você começa a fazer treinos longos, você normalmente está sozinha nesses treinos longos, você não tem aquela energia da prova, você não tem aquela adrenalina da prova, aquele lugar da prova. Você muitas vezes tem a disciplina de acordar cedo, fazer o treino
cumprir com aquele cronograma de treino e tem um determinado período que não dá para faltar ao treino. Se você falta o treino, você simplesmente não realiza a prova. Então foram praticamente, acho que 5 ou 6 meses se preparando para essa prova na montanha. E o que acontece quando você sobe uma montanha, né? Principalmente numa corrida de trilha. O que acontece quando você sobe uma montanha? Imagina você subindo uma montanha. E nessa subida de montanha, primeiro, é um caminho que você não conhece. É um caminho novo, é um caminho diferente. Segundo, nesse caminho, por mais que você saiba o trajeto da prova, por mais que tenha sinalização mostrando o caminho da prova, além de ser um caminho novo que você nunca percorreu, é um caminho que tem várias coisas no meio do caminho que são obstáculos. Então, você pode encontrar pedra, você pode encontrar um buraco, você pode encontrar um trecho mais íngreme de mata fechada, você pode encontrar animais, você pode encontrar muitas coisas. E nessa jornada de subir uma montanha correndo, você cansa, você tem que estar com a sua alimentação muito bem organizada para não faltar comida, para não faltar hidratação, para não faltar suplementação. Então, são uma série de obstáculos que você vai vencendo ao longo do caminho. E o que acontece? É fato que quando você vai subir uma montanha, principalmente 30 quilômetros, é fato que você vai ter esses desafios. É fato que para você chegar lá no topo da montanha, você vai passar por um período de dedicação e de esforço que você vai querer desistir, que vai dar vontade de voltar, que vai dar vontade de dar para trás, que você vai olhar para aquela subida e você vai falar assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Eu me lembro até hoje da minha prova, foi lá em Campos do Jordão. Eu entrei num trecho da prova, já tinham se passado 18 quilômetros de prova, 19 quilômetros de prova. E eu tava super bem, tava bem fisicamente, tava tranquila, tava de boa. Quando chegou num trecho que era uma subida muito íngreme, e aí eu vi alguém falando que aquele era o trecho mais alto da prova, de altitude que a gente ia enfrentar, e que eram 7 quilômetros de subida contínua. Quando eu comecei a subir, primeiro, ali foi um trecho de mata fechada. Eu olhava para cima, eu não conseguia ver o fim daquilo. Eu só via subida, 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 subida. E eram umas subidas em curva, então eu não conseguia ver quando que ela ia terminar. E era mata fechada, então eu não sabia se eu estava perto, se eu estava longe, enfim. Eu sei que chegou um determinado momento que tinha muita gente parada descansando. Tinha vários homens parados descansando, mulheres também, tinha muita gente assim realmente cansada. E eu falei assim, se eu parar, vai ser pior. Então eu vou colocar um ritmo e esse ritmo vai ser constante do início ao fim. E assim eu fui no meu ritmo constante usando o bastão, né? Só que chegou um momento que eu tava sozinha, assim, eu olhava para trás, não tinha ninguém, eu olhava para frente, não tinha ninguém. E eu falei assim, meu, não vai dar, tá muito desafiador. Tá muito desafiador essa subida aqui. E aí eu lembro que eu comecei a sentir raiva. Vai vendo, você vai entender onde eu quero chegar. Comecei a sentir raiva. E aí eu comecei a ficar pé da vida. E aí não tinha o que fazer, não tinha como voltar. Não tinha como eu parar. Não tinha como chegar ninguém ali para me ajudar e me socorrer ou me tirar dali. Não tinha como eu falar assim, ai, não quero mais, venham aqui me buscar. Não tinha, não existia essa possibilidade, entendeu? E voltar era pior. Tava no meio do mato. Então, minha única opção era continuar. E celular não pegava, enfim. E ali eu comecei a desenvolver
estratégias mentais e espirituais para eu continuar subindo aquela subida. Ou seja, eu olhei para aquele desafio e usei recursos que eu tinha internamente à minha disposição para superar aqueles desafios, para subir aquela montanha. E aí eu lembro que eu comecei a imaginar que atrás de mim estavam os meus guias e os meus anjos da guarda me empurrando pelas costas. E aí eles estavam atrás de mim me empurrando e eu comecei a falar um mantra na minha cabeça e repetir em voz alta aquele mantra o tempo todo. Eu não lembro exatamente o mantra que era, mas daqui a pouco eu lembro e eu falo aqui para vocês. Mas eu comecei a repetir um mantra que me dava essa força, né? E eu imaginava eles me empurrando assim, ó. E aí eu tinha 2 bastão, né? Cada vez que eu botava o bastão na terra assim e pegava força, pegava impulso, eu imaginava que eu tinha aquela força deles me empurrando e aquele mantra me dava energia e eu conseguia subir. E assim eu fui enfrentando aquele desafio daquela subida. Quando eu cheguei lá em cima, saí da mata fechada, eu olhei assim, meu, que vista, né? Foi um espetáculo, assim, um espetáculo de vista, foi incrível o que eu vi lá de cima. E aí eu falei, bom, terminou, né? Agora é tranquilo, a gente já tá chegando no final da prova, tá tudo certo. Aí tinha um cara da organização que tava esperando lá em cima. E aí encontramos esse cara e ele falou: agora tá pertinho, vocês estão quase no fim, falta mais 5 quilômetros só, e agora é tudo descida e blá blá blá. Aí beleza, comecei a descer. Que só descido que tinha mais subida ainda. Claro que não era tão desafiadora quanto aquela, mas ainda tinha um bom de um sobe e desce, né? Ou seja, já estava morta, não aguentava mais, e aí eu descobri que a prova era para ser 27 quilômetros, e aí deu uma distância maior do que o planejado, então deu 30 quilômetros a mais. Chegou no finalzinho da prova, minha água tinha terminado, porque é tudo, né, cronometrado, bonitinho, certinho. Eu não enchi minha água no posto de hidratação, porque eu achei que ia ser o suficiente. Enfim, resumindo, por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque imagina que a jornada da nossa vida é como subir uma montanha, né? A gente vai encontrar desafios, a gente vai ter sobe e desce, a gente vai ter um caminho que é desconhecido, a gente vai se jogar no novo, a gente vai viver o novo a todo momento. A única certeza da vida é a mudança, né? A lei da impermanência. Então, nesse caminho, nessa jornada que a gente vai encontrar os desafios, primeiro, não é sobre ter ou não ter desafios, é sobre saber como lidar com eles. Segundo, é sobre você saber usar os seus recursos internos para lidar com esses desafios. Os recursos internos é o que a gente falou na segunda live dessa série, quando a gente falou sobre a tua motivação, aquilo que te motiva intrinsecamente, internamente, aquela motivação de agir que está ligada com os desejos da sua alma, do seu ser e não das coisas mundanas. A gente falou da tua expressão, que é a forma como você se expressa. A gente falou do teu dia natalício, que é a energia do teu nascimento, que tem habilidades, que tem virtudes, que tem talentos que estão à tua disposição. E a gente falou também sobre todas essas ferramentas, né? Motivação, impressão, expressão e o teu dia natalício serem ferramentas que estão à tua disposição, a mochilinha que tu recebeu para nesse destino, nesse caminho, você realizar a sua missão e você superar esses desafios que você vai encontrar no meio do caminho. A grande questão aqui que você precisa entender é o seguinte: quando a gente nasce, a gente vem aqui com um propósito de evolução espiritual. E nesse propósito de evolução espiritual, a gente veio desenvolver virtudes, a gente veio aqui para aprender determinadas lições que fazem com que a gente se desenvolva espiritualmente e através disso a gente expande a nossa consciência, a gente vai para outra faixa de frequência e assim acontece o nosso processo evolutivo. Então,
existem desafios na nossa existência que já vêm conosco. Existem desafios que já estão definidos, ou seja, a Andressa, que nasceu com o nome Andressa Garzão Scherer, nessa data aqui de nascimento, numericamente a gente consegue prever quais são esses desafios existenciais que a Andressa vai viver. E aí, junto com esses desafios que a gente sabe, existe uma orientação, ou seja, o que você tem que fazer para que você vença esse desafio, para que você resolva essas questões e você não fique repetindo o ciclo, tá? Então, por exemplo, quando você tem um desafio existencial e você não sabe disso, como que você identifica esse desafio? Fica acontecendo um determinado padrão repetitivo na sua vida, fica acontecendo uma determinada circunstância na tua vida repetidamente. Para quê? Para que através dessa circunstância que acontece, que se repete, você exercite a orientação e o aprendizado que você precisa ter com essa situação. Enquanto você não aprende, o desafio ele continua existindo. Enquanto você não aprende, aquele desafio ele fica se repetindo na sua vida para te mostrar, ó, eu tô aqui, ó, você tem que aprender isso. Por quê? Porque isso faz parte da evolução do teu ser, faz parte da evolução da tua alma, faz parte da evolução do teu espírito. Então eu tô aqui para você aprender isso que você tem que aprender, beleza? Aí se você tá com os olhos fechados para isso, você não sabe disso, o que que acontece? O padrão fica se repetindo, 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 repetindo. Exemplo, quer ver? Um desafio que existe, que é muito comum, o desafio de número 8. O desafio existencial de número 8 é um desafio que está relacionado ao dinheiro. Ou seja, se a pessoa não segue a orientação que no mapa de nascimento, no mapa existencial, a gente consegue te dar qual é o teu desafio e qual é a tua orientação, o padrão fica se repetindo na vida dela. Sabe qual é o padrão repetitivo do desafio de número 8? É uma pessoa que ela tem dificuldade para lidar com o dinheiro, ela tem dificuldade de fazer o dinheiro ficar na mão dela e ser multiplicado, ela gasta muitas vezes por impulsividade, ela não tem planejamento, ela gasta muitas vezes de forma a honrar com as necessidades do ego, a alimentar as necessidades do ego e não as necessidades evolutivas dela. Então, ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de construir riqueza financeira. Qual é a orientação para uma pessoa que tem o desafio de número 8? A orientação para uma pessoa que tem o desafio de número 8 é aprender a valorizar o dinheiro, aprender a honrar o dinheiro, aprender a respeitar a energia do dinheiro, estabelecer e desenvolver uma organização financeira, aprender a lidar com o dinheiro de forma harmônica e, através desses aprendizados, auxiliar outras pessoas também. Essa é a orientação para uma pessoa que tem o desafio de número 8. Se a pessoa não segue esse desafio, o que acontece? Ela repete aquele ciclo, até ela aprender com isso. Como que eu sei disso? Eu tenho o desafio de número 8 no meu mapa. Só que o que acontece, ó? Quando você nasce e você recebe esse desafio, você recebeu ele lá no seu nascimento. Se você tem esse desafio no seu mapa, não quer dizer que você tem ele hoje. Pode ser que no dia de hoje você já tenha aprendido, você já tenha resolvido, você já tenha seguido a orientação, mesmo que inconscientemente. E aí, beleza, e esse padrão não acontece mais na tua vida, então você não precisa colocar energia nisso, sacou? Agora, se esse padrão continua se repetindo, você precisa colocar energia para seguir a orientação para resolver esse desafio. Tem um desafio que eu tenho no meu mapa e que é um padrão, né, que se repetia. Deixa eu até ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês. Mas só para ilustrar.
que antes de eu tomar a decisão de vir passar uma temporada aqui no Rio Grande do Sul, eu consultei o meu mapa. E o fato de eu ver esse desafio no meu mapa foi o que fez com que eu tomasse a decisão de vir para cá. Olha só que interessante. Por quê? Porque ele é um desafio que ele tem a ver com as relações familiares. Ele é um desafio que tem a ver com a forma como a gente interage com a nossa família. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É muito interessante isso. Quando eu vi que eu tinha esse desafio, eu falei, então tá, então vamos lá, vamos resolver isso logo. Vamos tirar isso da frente. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. O desafio de número 6. O desafio de número 6 fala o seguinte: caso não siga a orientação abaixo, a vida pode te desafiar a assumir responsabilidades domésticas, cuidar de doentes e até prestar serviços a outras pessoas. Qual é a orientação desse desafio, né? A orientação desse desafio é a seguinte: é necessário aprender a ser um bom parente, um bom pai ou mãe, irmão ou irmão, né? Enfim, é necessário aprender a ser uma boa parente, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa amiga, uma boa cônjuge. Deverá desenvolver a compreensão, pois as pessoas pouco ou nada farão para te ajudar. Pelo contrário, poderão até te sobrecarregar com muitas exigências. Ou seja, durante 20 anos eu fiquei distante da minha família, né? Porque eu fui morar fora muito cedo, então eu fiquei distante da minha família. Só que essa distância, ela acabou se transformando numa indiferença. Então eu percebi que eu não estava exercendo essa orientação de ser uma boa parente, de ser uma boa amiga, de ser uma boa irmã, de ser uma boa filha. E eu percebi que isso estava ausente no meu processo de desenvolvimento. E eu senti que era o momento de eu viver isso, era o momento de eu resgatar isso, era o momento de eu ativar isso dentro de mim. E quando eu comecei a sentir isso, eu olhei para essa informação do meu mapa e falei, faz sentido, esse novo movimento vai me ajudar a seguir essa orientação, vai me ajudar a desenvolver isso, entende? Então eu tomei essa decisão. Então você pode entender, né, através dessa informação do seu mapa, você consegue entender que caminho seguir, que decisão tomar, ou seja, qual é o movimento da minha vida que me ajuda a seguir essa orientação e que vai me fazer romper com esse ciclo repetitivo, romper com esse padrão repetitivo, tá? E aí você consegue colocar a sua energia de desenvolvimento naquilo. Por exemplo, olha só que interessante. Como eu tenho o desafio de número 8 também, que é o desafio relacionado ao dinheiro, lá em 2019, olha só, em 2019 eu era coach financeira para mulheres, ou seja, eu ajudava mulheres a aprender a lidar com dinheiro para fazer uma transição de carreira assim como eu tinha feito, ou seja, eu fui buscar estudar sobre o dinheiro, sobre relação com o dinheiro, sobre como organizar as finanças, como gerenciar o dinheiro, como fazer um planejamento financeiro. Ou seja, lá atrás, sem nem saber porquê, exatamente, eu fui buscar esses ensinamentos e fui buscar ajudar outras pessoas a fazer isso também. E é exatamente a orientação do desafio de número 8. Entende? Exatamente a orientação do desafio de número 8. Então, quando você tem clareza disso, é como se eu soubesse, lá na minha jornada de subir a montanha, é como se eu soubesse o que eu vou encontrar no meio do caminho. E se eu sei o que eu vou encontrar no meio do caminho, eu pego as minhas ferramentas e me preparo para isso, entende? E aí eu sou menos surpreendida ao longo dessa jornada. Eu sou menos surpreendida ao longo desse caminho. É como se, na analogia da montanha, é como se eu pegasse o mapa da prova e eu estudasse o mapa da prova. Eu estudo o mapa da prova,
eu sei as subidas mais intensas, eu sei a distância entre um ponto de hidratação e outro, eu sei onde que eu vou ir mais rápido em termos de velocidade, eu sei onde eu vou ir mais devagar, sacou? Eu sei o que eu vou fazer nessa jornada. Eu sei o que eu vou fazer nesse caminho. Eu sei qual que é a melhor estratégia para que eu cumpra esse destino e essa missão de concluir essa prova. Ou seja, eu faço esse movimento da vida com mais inteligência, que é o que eu chamo de esforço inteligente. Você agir de forma inteligente. Você se dedicar de forma inteligente. E não sair por aí, né, igual a barata tonta, batendo a cabeça. Não tem porquê, não precisa ser assim. Entendeu? Se eu soubesse, por exemplo, do desafio de número 8, muito antes, eu poderia ter começado a me desenvolver nisso muito antes. Tá tudo bem, foi como foi, tá tudo certo. Mas percebe que a gente já tem as informações? Ou seja, a gente sabe que a gente está naquela fase, que a gente tem esse chefão e que a gente tem essas ferramentas para enfrentar esse chefão. Cabe a nós usar as informações que estão à nossa disposição de forma consciente e intencional. Por isso que eu gosto da ferramenta do mapa existencial, porque ela é muito simples, direta e objetiva para te trazer esse tipo de informação. Então, pegaram até aqui? Todos nós temos desafios existenciais. Quando a gente nasce, a gente recebe esses desafios. Ó, vai lá na tua jornada da vida e desvenda esses desafios aqui, ó. Vence eles. Tô te dando as ferramentas que você precisa para vencer esses desafios, para cumprir a tua missão, caminhar no teu destino. Sacou? Pegou até aqui? Fala aí para mim, sim ou não? Para eu saber. Flavinha, sua linda. Pegou até aqui? Boa. Ó, a Pri tava comigo nessa prova da montanha, inclusive. Né, Pri? Perfeito o exemplo aqui pra gente entender. E aí, olha só. A gente entendendo isso, o que que acontece? O que que você precisa saber, tá? O que que as pessoas fazem para vencer esses desafios, né? Ou seja, como que as pessoas tentam vencer esses desafios e batem cabeça, e gastam energia, e gastam tempo, e gastam dinheiro, tá? O que que as pessoas fazem de errado? Número 1, primeira coisa que as pessoas fazem de errado. Elas se envolvem emocionalmente com o padrão negativo. Anota aí. Primeira coisa que elas fazem de errado para superar os desafios. Elas se envolvem com o padrão negativo. Então, existe um padrão negativo, um ciclo repetitivo acontecendo na vida da pessoa e ela se envolve com isso. Ela se envolve com aquele resultado negativo que está acontecendo na vida dela. O que significa a pessoa se envolver com aquele resultado negativo que está acontecendo na vida dela? Significa ela deixar aquele resultado definir quem ela é. Significa ela pegar esse resultado e ela achar que esse resultado é maior do que quem ela é. Ela invalidar toda a história de vida dela porque ela está passando por aquela situação. Então, sim, existe um ciclo negativo repetitivo acontecendo, mas ela se acha uma bosta porque ela está vivendo aquilo. Ela não se acha boa o suficiente, ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela não vai dar conta, ela se culpa, ela se julga por estar vivendo aquilo. Ou seja, ela se machuca.
ela se machuca. Ela deixa o desafio ser maior do que a identidade dela. Ela se invalida, ela se coloca para baixo. O que acontece com uma pessoa que se envolve emocionalmente com esse desafio? A pessoa que se envolve emocionalmente com esse desafio, com esse ciclo repetitivo, o que vai acontecer? Quando ela se envolve emocionalmente com aquilo, ela vai começar a pensar de forma negativa. Quando ela começa a pensar de forma negativa, ou seja, tá vendo, isso não dá certo para mim, tá vendo, eu não tenho jeito para isso, tá vendo, eu não sou boa o suficiente, ela começa a ter esse tipo de pensamento, ela começa a vibrar nessa energia, ou seja, ela começa a sentir a emoção de uma pessoa que não se sente capaz, de uma pessoa que se sente inferior, de uma pessoa que se culpa, de uma pessoa que se critica, ela começa a se sentir dessa forma. Quando ela se sente dessa forma, ela começa a ter comportamentos congruentes com esse sentimento. E quando ela tem comportamentos congruentes com esse sentimento, ela colhe mais desse resultado. Ela atrai mais situações na vida dela que corroboram com isso. Então, ela fica nesse ciclo. Resultado negativo, pensamento negativo, sentimento negativo, comportamento negativo. Mais resultado negativo, mais pensamento negativo, mais sentimento negativo, mais comportamento negativo. E ela fica nesse looping. Entendeu? Então, esse é um dos grandes erros que a pessoa comete. Depois a gente vai falar sobre o antídoto, né? Como que a gente sai? O que a gente deveria fazer então, tá? Segundo erro, né, que a maioria das pessoas comete nessa tentativa de vencer esses ciclos repetitivos e esses desafios, é resistir à mudança, é resistir ao processo de mudança, é ter resistência à mudança. O que é resistência à mudança? No exemplo da montanha, é o caminho novo. É um novo caminho, é um novo desafio, é um novo risco. Seria muito mais fácil eu ficar lá sentada, assistindo, não fazer nada, não treinar, não me preparar, não subir a montanha. Mas e o novo? E viver o novo? Experienciar o novo? Então, quando eu resisto à mudança, o que significa resistir à mudança? Tem várias atitudes suas que demonstram que você resiste à mudança. Quando você não quer aprender com a situação, quando você olha pelo lado negativo, quando você reclama, quando você se culpa, quando você se julga, quando você se critica, quando você acha que isso só acontece com você, quando você se coloca num lugar de vítima. Todas essas atitudes, esses posicionamentos, são posicionamentos de uma pessoa que está resistindo à mudança. Então a pessoa ela tá indo por esse caminho e esse caminho tá ruim, esse caminho tá pesado, esse caminho tá difícil, ela tá caindo, tá batendo a cabeça, esse caminho tá. Aí o que ela faz? Ela continua dando murro em ponta de faca. Ela resiste a um convite de mudança. Qual que é o convite de mudança? Vamos tentar um caminho diferente para chegar nesse mesmo lugar? Vamos tentar um caminho diferente para chegar nesse mesmo objetivo? Não, porque é assim que tem que ser, porque é assim que eu sempre fiz, porque eu só vou conseguir fazer diferente quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver recurso. Aí ela condiciona. Tá resistindo à mudança. Entende? E a gente poderia fazer uma live só sobre resistência à mudança. Por quê? Porque a resistência à mudança ela pode estar atrelada a vários fatores. A falta de conhecimento como um todo, mas ela pode estar atrelado ao não ajuste de autoimagem, ou seja, a mente da pessoa ainda não concebeu aquela versão dela. Ela pode estar associada a uma falta de clareza. Tem vários fatores que podem estar por trás da resistência à mudança. A grande questão é, às vezes é apego. Às vezes é apego, às vezes a pessoa não muda porque ela tem apego. Ela tem apego àquela forma de fazer, ela tem apego àquele caminho, ela tem apego àquelas pessoas, ela tem apego àquele equipamento. Apego.
Mas e se você tá lá no meio da montanha, subindo a montanha e, sei lá, um bastão seu quebrou? Vai fazer o quê? Você vai parar a corrida porque um bastão quebrou? Ou você vai se adaptar, ou você vai se flexibilizar? O que você vai fazer? Ah, vou parar porque tô cansada, é difícil subir. Ah, vou parar porque eu não sei se eu vou ter comida o suficiente. Ah, eu vou parar porque a minha mente tá falando que é difícil. Tá, mas e a ativação do teu poder interior? Tá, mas e a ativação da tua chama interior, do teu fogo interno, das tuas habilidades, das tuas capacidades? Entende? Ah, não, eu não vou escolher esse caminho diferente porque aqueles amigos que eu convivi a vida inteira, eles não estão nesse caminho diferente. Ah, eu não vou escolher um caminho diferente porque eu vou me afastar de determinadas pessoas. Ah, eu não vou escolher um caminho diferente porque daí eu vou me distanciar muito dessas pessoas. Ah, eu não vou escolher um caminho diferente porque eu vou ser julgada nesse caminho diferente. Porque e se as pessoas me criticarem? E se as pessoas falarem alguma coisa? Aí ela não muda. Quer ver um outro exemplo? Eu tava falando. Meu, eu tô falando demais hoje, hein? Já é 21h47. Tava falando com uma mentorada esses dias, né? E minha aluna, e fez minha mentoria, enfim. E ela falou sobre isso, né? Ela falou: Caraca, Dessa, uma das coisas que eu mais admiro em ti é a tua capacidade de mudança. É o quanto tu muda, né? Tu não fica esperando, ou ai, o que, que os outros vão falar da tua mudança e tudo mais. Tem um monte de gente que acha que porque eu mudo, que acha que eu tô perdida, que acha que eu tô sem clareza. Eu nunca tive tão consciente de tudo que eu tô fazendo. E eu vou mudar quantas vezes forem necessário para eu me alinhar cada vez mais com quem eu sou. Só que não é padrão, não é normal as pessoas mudarem. E quando alguém vê você mudando pra caramba, essas pessoas acham que você é esquisita, que você tá perdida, que você não tem clareza. Mas se eu fosse ficar esperando a aprovação dos outros para eu mudar o que eu quero mudar na minha vida, na minha jornada, no meu caminho, eu não teria vivido muitas das maravilhas que eu já vivi. Eu não teria tido muitos dos aprendizados que eu já tive. Entende? Se a impermanência, a mudança é uma das únicas certezas da vida, por que eu vou remar contra a mudança? Então, quem não muda, quem tem dificuldade de mudar, com o que você está apegado? E muitas vezes você está apegado a uma versão sua mesma, não é nem aos outros. Muitas vezes você está apegado a você, a quem você já foi, a sua história, a algo que você já fez. Muitas vezes você está apegado à versão que você construiu até aqui. Muitas vezes está apegado à vida que você conquistou, que você construiu até aqui. Ao que você está apegado, resistindo à mudança. E o terceiro erro que a grande maioria das pessoas comete, né, nessa busca por vencer esses desafios existenciais, é não ter o autoconhecimento suficiente.
Por quê? Porque se você sabe quem você é, se você sabe o que você veio fazer aqui, se você sabe o caminho que você veio percorrer, se você sabe as ferramentas que você recebeu para percorrer esse caminho, por que que você não vai percorrer esse caminho? Não tem como você não passar de fase, não tem como você não passar de fase. É impossível você não passar de fase, se você tem essas informações sobre você. A grande questão é, será que você está buscando essas informações sobre você? E aí eu te faço uma pergunta. Você acredita em Deus? Sim ou não? Coloca aqui para mim, sim ou não? Sem explicação, acredita ou não acredita em Deus? E se não acredita, tá tudo bem, mas coloca aí, sim ou não? Sim, boa. Tá. Agora me responde o seguinte. Você que acredita em Deus, você acredita que você é a imagem e semelhança da criação? Sim ou não? Você acredita que você é a imagem e semelhança da criação? Que você foi feito imagem e semelhança da criação? Sim ou não? Responde aí, galera. Sim ou não? Certo. Beleza. Agora responde uma terceira pergunta. Você acredita que Deus é o criador de tudo que há? Você acredita que Deus é o criador de tudo que há, sim ou não? Sim, boa. Quem mais? Então acompanha minha linha de raciocínio. Se você tem alguém aqui que não acredita que Deus é o criador de tudo que há? Ou acredita? Coloca assim aqui. E aí acompanha minha linha de raciocínio. Se você acredita em Deus, número 1. Segundo, você acredita em Deus. Segundo, você acredita que Deus é o criador de tudo que há. Terceiro, você acredita que você é feito imagem e semelhança da criação. O que falta para você se apropriar 200% da sua capacidade criativa? Se você acredita em Deus, Deus é o criador e você foi feito imagem e semelhança. O que falta para você se apropriar 200% da sua capacidade de mudança, de criar uma nova realidade, de mudar o rumo da tua história, de superar os teus desafios, de ir além, de se surpreender com seus marcos, com seus resultados, com as suas conquistas? O que falta para você se apropriar disso? 200%. Será que, se você tem essas 3 crenças, será que você está se apropriando de verdade da sua força interior? Será que você está reconhecendo a magnitude da sua força interior? Será que você está reconhecendo a magnitude da sua força interior?
Não tem mais nem menos. Não tem talvez. Não tem mas isso. Mas se você acredita em Deus, se Deus é o criador de tudo que há e você é imagem e semelhança, é porque você tem esse mesmo poder dentro de você. O quanto você está se apropriando dele. Eu não subi aquela montanha porque eu sou especial. Eu não subi aquela montanha porque eu sou especial. Eu subi aquela montanha porque eu fui buscar informação, eu me preparei para aquilo e eu ativei dentro de mim uma energia que é muito maior do que a Andressa, o CPF da Andressa. Eu ativei essa energia divina, de força interior que existe dentro de mim. Foi por isso que eu subi aquela montanha. Porque eu não tinha subido montanha até então na minha vida. Eu não tinha treinado para essa prova na montanha, eu só treinei no asfalto, dentro da cidade. Não fui treinar na montanha para essa prova. Mas eu ativei uma força interior, que é a união de quem eu estou fisicamente aqui no planeta Terra, com quem eu sou espiritualmente e com toda a energia espiritual divina que me acompanha. Junto com a minha mochilinha, as minhas ferramentas para superar aquele desafio. É a mesma coisa na sua existência. É você saber qual é o caminho, ou seja, qual é a prova que você vai cumprir, qual é o caminho. É o teu destino. Qual é a sua missão nesse caminho? A tua missão existencial. Minha missão era concluir a prova. Essa era a minha missão. Quais são as ferramentas que você vai ter disponíveis para cumprir essa prova? A tua motivação, a tua expressão, a tua impressão e o teu dia natalício, que contém todas as tuas virtudes, habilidades, talentos para você usar nessa caminhada, nessa corrida, entre aspas. E a ativação da minha força interior. E saber quais são os desafios que eu vou encontrar no meio do caminho, para que eu use esses recursos e a minha força interior para superar esses desafios com mais facilidade. Você entende? Como a gente não precisa passar por essa vida de forma alienada, a gente já tem as informações que a gente precisa. Você entende isso? A gente já tem essas informações que a gente precisa. Então, o quanto a gente está buscando essa compreensão, o quanto a gente está se apropriando disso e o quanto a gente está ativando essa força interior. E aí que tá, galera, pega essa. Quando você tem o conhecimento, você não resiste à mudança. A mudança passa a ser divertida. A mudança passa a ser agradável. A mudança passa a ser uma aventura. Dá sabor para a vida. A mudança dá sabor. Dá tempero. Quando você tem o mapa na mão, quando você tem o conhecimento, quando você tem a diretriz, o direcionamento, a mudança ela é gostosa de ser vivida. E não uma resistência. E não algo doloroso, e não algo sofrido, e não algo penoso. Se tá sofrido e esse sofrimento tá me dominando, é porque eu não tenho conhecimento. Ou sobre mim, ou sobre a operação da vida naquele momento. É isso que você precisa ter consciência.
Faz sentido até aqui? Fala pra mim se fez sentido pra você. Se teve insight aí, coloca lâmpadazinhas que eu quero saber. Coloca aí lâmpadazinha que eu quero saber. Boa. E aí, o que eu quero fazer por você hoje, tá? O que eu quero fazer por você hoje? Tem um convite para te fazer nesse fechamento dessa jornada da prosperidade existencial, primeira temporada. O convite que eu tenho para você é: eu quero te dar acesso a duas coisas. Eu quero te dar acesso ao teu mapa existencial, para você ter acesso a todas essas informações que eu falei sobre você, sobre o seu nascimento, sobre as ferramentas que você recebeu para cumprir o seu destino, a tua missão, qual é o teu destino, a tua missão, quais são os teus desafios existenciais e como que você supera eles, ou seja, qual é a orientação específica para você. Orientação específica e única para você. E além disso, eu quero te ajudar a ativar essa tua força interior, para que nessa jornada você saiba ativar a sua força interior. Você tenha autonomia nesse processo. Como que a gente vai fazer a ativação da tua força interior? A gente vai no dia 1º de agosto, a gente vai passar 21 dias fazendo essa ativação. Essa ativação, ela é baseada na obra de Joseph Murphy, que se chama Sua Força Interior. Nesse livro, ele traz conceitos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu já estou fazendo isso há algum tempo, eu estou estudando essa obra há muito tempo. Eu estou pegando esses conceitos, estou documentando esses conceitos e vou transformar em ativações. Cada dia você vai receber uma ativação que dura de 15 a 20 minutos. E você vai fazer essa ativação, você vai ouvir essa ativação, você vai colocar essa ativação na tua vida. Então, eu vou preparar uma ativação energética para você ativar a tua força interior. Você vai ativar essa imagem e semelhança do divino que você tem dentro de você. Para quê? Para você romper os seus limites, para você romper com padrões, para você romper com ciclos, para você se surpreender com os próximos níveis que você é capaz de alcançar. Desde que você se aproprie dessa sua força interior. Então, vão ser 21 dias de ativação. Tá? Como que você tem acesso ao seu mapa existencial mais os 21 dias de ativação? Eu preparei uma condição especial para vocês que me acompanham aqui, tá? Se você fosse fazer só o mapa, você investiria R$147 para fazer só o teu mapa. Se você fosse fazer só o desafio, mais 120 alguma coisa, só o desafio. Não lembro exatamente o valor agora. Vou até olhar aqui para vocês. Se você fosse fazer mais o desafio, mais 125, tá? Eu vou fazer o valor do mapa para vocês e você faz o mapa mais a ativação, os 21 dias de ativação, tá? Então, pelo valor do mapa, você faz o mapa mais a ativação. Para isso, você precisa digitar aqui na live, ativar. Quando você digitar ativar, a gente vai mandar lá no seu direct uma mensagem. E nessa mensagem, quem adquirir hoje e amanhã vai ganhar o mapa mais a ativação. Então, é só escrever ativar e aí eu vou te dar o mapa mais a ativação, tá? Então, você vai receber o seu mapa, exclusivo e único seu, e a gente vai passar 21 dias no mês de agosto. Nesses 21 dias, a gente vai fazer isso pelo WhatsApp, tá? Não vou botar na plataforma, vou botar no WhatsApp, porque é mais fácil, é mais rápido, é mais dinâmico. Você pode fazer a hora que você quiser, no momento que for mais oportuno para você.
eu vou fazer de uma forma que de manhã cedinho você já vai ter a sua ativação disponível para você. E aí você já vai poder fazer se você quiser de manhã, senão você vai fazer em outro horário, o horário que for mais conveniente para você. E aí você vai fazer dia 1, dia 2, dia 3, dia 21. Possivelmente eu vou te entregar mais do que 21 ativações. Possivelmente. Eu vou te entregar mais do que 21 ativações, tá? Mais 21 com certeza eu vou te entregar. Então é só digitar ativar aqui que você vai receber no seu direct essa oportunidade. Amei, que massa, Xará, maravilhoso. Vai ser muito bom, vai ser muito lindo, muito especial. Vai ser muito especial essa ativação. Muito mesmo. Depois eu quero que vocês me contem o que vai rolar com essa ativação. Vai rolar muita coisa boa, tá? Então, se dê esse presente, esse é meu convite para você, né? Viver a nossa prosperidade existencial passa por isso, galera. Passa por a gente saber quem somos, o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso caminho, quais os recursos que a gente recebeu para cumprir essa missão, esse destino, quais os desafios que a gente vai encontrar, como que a gente supera esses desafios, como que a gente ativa a nossa imagem e semelhança, a potência que já somos. Como a gente ativa de dentro para fora, para que a gente se torne livre, para que a gente se torne independente, para que a gente se torne autônomos na nossa jornada. Eu quero que vocês se tornem autônomas na jornada de vocês. E não que vocês fiquem dependendo de outras pessoas o tempo todo. Vocês têm que saber ativar esses recursos dentro de vocês. Porque se eu botar você pelada numa ilha deserta, no meio de um deserto, você vai fazer o quê? Eu vou ligar para fulana que vai me ajudar. Não, você vai ter que aprender a usar os seus recursos. Você tem que aprender a ativar essa potência que está dentro de você. Você tem que aprender a ativar essa consciência. Entendeu? Então, é por isso que eu quero que vocês vivenciem isso. É por isso que eu quero que vocês tenham acesso a isso. Essa é a base para você sair de um estado de alienação. O que é o estado de alienação? É quando você vive regida pelo sistema. Que sistema? Sistema educacional, sistema político e sistema econômico. É a tríade do sistema que mantém as pessoas num estado de alienação. Por quê? Porque manter as pessoas no estado de alienação é importante para que essa tríade do sistema exerça cada vez mais poder. E aí? E aí a sua vida é regida de acordo com os termos dessa tríade do sistema. Mas você quer que alguém dite o rumo da sua vida ou você quer ditar o rumo da sua vida? Você veio aqui só para cumprir ordens ou você veio aqui para agir, ser o divino em ação? A escolha é sua. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ser condicionada à tríade do sistema, alienação. Se você for na contramão do que todo mundo está fazendo, você vai ser o divino em ação aqui. Até que vai chegar um momento que seremos a maioria. É para esse lugar que a gente está caminhando. E esse é meu desejo para você, porque você merece. Você está aqui para ser o divino em ação na Terra. E não para ser condicionado a um sistema. Entende? E eu não preciso ficar batendo contra o sistema. Eu vou além do sistema. Eu não preciso bater contra o sistema. Eu vou além do sistema. Como que eu vou além do sistema? Eu preciso encontrar ferramentas que me fazem bypassar o sistema, ir além do sistema. E elas passam por essa ativação interior. Por quê? Porque é a única coisa que vai nos trazer autonomia de verdade. É a única coisa que vai nos trazer autonomia de verdade.
É a única coisa que vai fazer nos ser livre, a gente ser livre de verdade. E esse é o porquê de tudo que eu faço. Que sejamos livres de verdade. Combinado? Então, se você quer o seu mapa mais a ativação pelo valor de um só, digita ativar aqui que você vai receber essa oferta exclusiva no seu direct. Se você está assistindo o replay, você pode colocar ativar. Essa oferta está válida no dia 30 e 31 de julho. Depois do dia 31 de julho, do dia 1º de agosto em diante, ela não vale mais, tá? Dia 1º de agosto em diante, ela não vale mais. Por quê? Porque dia 1º vai começar a ativação. Desse, eu posso comprar a ativação gravada depois? Não. Nesse momento, não. Nesse momento, eu vou abrir a egrégora de ativação no dia 1º e eu vou fechar no dia 21. Não vou deixar a egrégora aberta, tá? Eu vou abrir a egrégora, vai ser quem entrou, entrou. Quem não entrou, beijo, tchau. E aí, a gente fecha o ciclo no dia 21. Então, vai ser seguido de 1 a 21 de agosto, beleza? Se você conhece pessoas, amigas que estão buscando por isso, que gostariam de participar, mas nunca participaram porque era caro, era isso, era aquilo, agora está um valor acessível, manda para essa pessoa, convida ela também para estar aqui com a gente. Traz o máximo número de pessoas que você puder, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigada por estar aqui comigo nessa jornada da prosperidade existencial. Foram 3 episódios lindíssimos que a gente viveu aqui. O replay dessas lives está ficando salvo lá no YouTube. Vocês vão ver muito do canal do YouTube por aqui. Já já eu venho com mais novidades sobre isso, tá bom? Um beijo. Obrigada pela participação de vocês, pela escuta ativa. Parabéns pelas permissões que vocês estão se dando. E eu desejo de verdade ver você de posse do seu mapa existencial, que é a sua bússola para viver essa existência com mais paz, com mais leveza, com mais alegria. E espero muito, 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 muito te ver nesses 21 dias de ativação. Beleza? Comenta ativar, Sil. Se você escrever ativação, acho que não vai funcionar. Comenta ativar. Se você começar a comentar ativar, aí você recebe. A ativação acho que não vai dar certo, mas ativar sim. Um beijo, meus amores. Ótima noite para vocês, ótima semana. E até uma próxima temporada, quem sabe. Beijo. Tchau.